O treinamento no CT Parque Gigante teve boas notícias para o torcedor colorado, pensando na viagem para o Rio de Janeiro, onde o Inter enfrenta o Flamengo neste sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Sérgio Rocher, que teve dores no joelho, esteve treinando normalmente, assim como o zagueiro Vitão, que não participou da atividade da última quarta-feira, mas está recuperado da virose ao qual foi acometido. A gente fala também a respeito de Vitor Gabriel, que é uma prioridade da direção do Internacional neste momento e será adquirido pelo clube pela cláusula que está prevista em seu empréstimo junto ao Sport Recife. O desabafo de Bruno Gomes em vídeo dos bastidores colorado do título do Campeonato Gaúcho, falando sobre a tristeza e dificuldade de superar o ânimo após a lesão que teve na estreia do Gaúchão. A gente fala também sobre a chance de Roger Machado defender a seleção brasileira. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 27 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. Treinamento agora com os portões fechados na preparação para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E duas notícias positivas, duas notícias que trazem alívio para o torcedor no treinamento desta manhã. A primeira envolve Sérgio Rocher. Ele que está recuperado da tendinose que teve no joelho esquerdo e que o tirou de quase todo o Campeonato Gaúcho. Ele foi relacionado para os clássicos grenais da final do Gauchão, não entrou, a vaga era do Antony, ele foi para a seleção uruguaia na data FIFA. Na seleção uruguaia, o Rocher teve duas ótimas atuações contra a Argentina e Bolívia. E no jogo contra a Bolívia, após a partida, ele relatou que teve uma entorse no joelho que fez com que ele jogasse a partida com dores. Isso colocou em dúvida a participação do Rocher no jogo contra o Flamengo e no seu retorno ao Internacional. Mas as imagens divulgadas pelo Internacional mostraram que Rocher esteve no gramado treinando. Estando no gramado treinando é porque está liberado, deve viajar para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. Aí existe a discussão a respeito do que Roger fará. Antony e Rocher hoje disputam uma posição. E o Roger vai definir ao longo dos próximos dias quem ficará com essa vaga para o jogo contra o Flamengo. Eu tô apostando no Antony, na manutenção dele a partir do Campeonato Gaúcho que fez, mas em algum momento o Rocher vai ter a oportunidade de recuperar a sua titularidade, tá? Dito isso, outra notícia que alivia o torcedor no treinamento dessa quinta-feira foi Vitão. O Vitão não participou do treinamento da quarta, que foi aberto para a imprensa, em função de uma virose. Mas nesta quinta-feira já participou normalmente, inclusive atendeu a imprensa no CT Parque Gigante, o pessoal do Globo Esporte esteve conversando com o Vitão. E nessa conversa, o Vitão falou muito sobre um questionamento que todo mundo faz, que é seleção brasileira. E o fato de ele, Vitão e Alan Patrick não terem sido convocados, né, para a seleção brasileira mesmo estando em um alto nível técnico. E aí o Vitão fez um desabafo dizendo que os jogadores que estão na região sul, eles precisam fazer o dobro para ser notado, em comparação àqueles que estão no centro do país. Aí ele complementou. Alan Patrick, por exemplo, você vê as atuações dele, sempre constantes, mas não ganha uma oportunidade. Há um bom tempo, Alan Patrick é o melhor camisa 10 em atividade no Brasil. É um desabafo do Vitão, que não foi convocado ainda para a seleção brasileira, mesmo estando desempenhando em alto nível, em altíssimo nível, e não foi lembrado por nenhum técnico e não tem sido lembrado pelo Dorival Júnior, o zagueiro Vitão, tá? Avançando no assunto seleção, eu gravei um vídeo na tarde desta quinta-feira falando sobre a possibilidade de Roger treinar a seleção, tá? Que não é uma possibilidade plausível neste momento, por vários aspectos. Primeiro, pelo noticiário da seleção brasileira, que aponta para outros caminhos que não são o Roger. Pelo movimento que o Inter está fazendo para renovar o contrato com o Roger. E aí, a partir daí, também colocar algumas cláusulas que mantenham o contrato dele um pouco mais em segurança.
e também pelo desejo do próprio Roger. E aí eu relatei uma conversa que eu tive no bastidor com o Roger há algumas semanas, alguns meses talvez, sobre seleção brasileira. E nessa conversa, o Roger não se mostrou muito empolgado com essa possibilidade. E eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira. É só conferir aqui no canal e saber o que pode acontecer em relação a Roger e seleção brasileira, tá? Informações importantes. Vitor Gabriel, zagueiro que está lesionado nesse momento, ele não joga contra o Flamengo, que vai ser titular, vai ser o Juninho, será comprado pelo Inter. O próprio presidente Alessandro Barcelos confirmou isso em entrevista, que o Inter vai executar a opção de compra de entre 2 e 3 milhões de reais, tá? Por 50% dos direitos econômicos do Vitor Gabriel. Isto já está acertado, o Inter só está esperando o melhor momento para fazer isso, mas o Inter trata como prioridade a compra do Vitor Gabriel e busca, junto ao Sport, a compra de um percentual maior, tá? A compra de um percentual maior. Enquanto esses 50% estarão garantidos. O Inter vai comprar o Vitor Gabriel e garante já isso nos bastidores, tá? Uma outra situação interessante dessa quinta-feira é a divulgação do segundo episódio da série Vermelho a Cor do Sul, que conta os bastidores do título do Campeonato Gaúcho pelo Internacional. E nesse episódio mostram o empate do Inter contra o Guarani, lá em Bagé, por 2-2, e a vitória do Inter por 2-0 sobre a equipe do Juventude, os bastidores dessas duas vitórias. E chama a atenção um desabafo do Bruno Gomes, lateral direito, que teve uma ruptura de ligamento cruzado no primeiro jogo da temporada, nos primeiros 30 minutos da temporada. E é um desabafo emocionado do Bruno Gomes falando sobre como que é superar essa lesão, em ponto de vista de ânimo, porque ele estava indo muito bem, era titular do time, tinha uma projeção de uma temporada brilhante e uma lesão acaba paralisando tudo isso. E ele fala sobre como foi difícil recuperar o ânimo, mas que ele tem enxergado futebol de outra maneira, que tem ido para a arquibancada assistir os seus companheiros e tem sido legal, mas é um relato bem interessante do Bruno Gomes que você pode conferir lá no canal do YouTube do Internacional, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds deste sábado, que já vai ter Campeonato Brasileiro, tá? E aí a gente vai poder falar sobre os jogos da dupla Grenal. O Inter não é o favorito contra o Flamengo, tá? O odd do Inter tá pagando 5. O Grêmio é o favorito contra o Galo, tá pagando 2,33. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!